Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso abençoado. Mais uma aula abençoada aqui. Eu vou indo aceitando. O pessoal, conforme for entrando, eu vou aceitando aqui. Então vamos dar início. Para quem estava aqui na primeira aula, sabe, né? A gente vai fazer, toda aula a gente vai fazer uma preparação para que a gente possa entrar numa mesma sintonia, numa mesma vibração. Então, a gente vai fazer esse processo toda a aula, tá? Então, eu convido vocês, a partir de agora, a respirar fundo, encher seu peito de ar e soltar. Deixa eu ver se eu aceito o pessoal aqui. Respire fundo. Enche o peito de ar e solte. A partir de agora, traga seu pensamento para o momento presente. O aqui, o agora. Respire e relaxa seu corpo físico. Cada parte do seu corpo. Começando pelos seus pés. Subindo esse relaxamento ao longo das suas pernas. Quadril. Relaxa seu abdômen, peito. Toda a extensão do seu corpo. Por que o governo quer fazer barulho? Relaxa. Relaxa seus ombros. Seus braços. Suas mãos. Cada vez das suas mãos. Respire fundo. Deixe seu peito de ar e solte. Abra seu pescoço. Relaxe seus olhos. Seus olhos. Pálpebras. Suas sobrancelhas. Sua testa. Seu corpo cabeludo. Conversa muito assim, som. Você agora está com seu corpo todo relaxado. A partir de agora, com seu corpo todo relaxado, você vai fazer o sentimento da gratidão. Agradeça pela oportunidade de mais um dia, de mais uma semana. Agradeça. E através da gratidão você vai começar a irradiar. Irradiar a sua luz. Aquela luz que vem lá de dentro do seu coração, da sua alma. Você vai visualizar essa centelha, uma pequena centelha de luz. Conforme você vai agradecendo, você vai visualizando essa luz aumentando, expandindo de dentro de você para fora, até envolver todo o seu corpo. Você fazendo esse processo, utilizando a gratidão, você neste momento vai irradiando de dentro para fora em todas as direções. Você vai se auto-iluminando, se equilibrando, entrando em contato com a sua essência, com o seu eu interior. Essa essência nossa, que é divina. Você respira mais uma vez. Talvez queira me acompanhar nesta oração. Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Respira mais uma vez, enche o seu peito de ar e sol. E agora você vai retornando, tomando novamente aos pouquinhos. Você vai retomando a consciência do seu corpo agora. Muito bem, pessoal. Na primeira aula a gente falou, né, como eu conversei com vocês, esse começo do curso a gente precisa fazer uma introdução, uma base, para dar uma noção para todo mundo. Algumas pessoas aqui eu sei que já estão no Espiritismo há muito tempo, já sabem muita coisa, outras estão começando agora do zero. Então a gente está fazendo essa introdução para que todo mundo fique mais ou menos alinhado. E a gente falou de Allan Kardec, né? Falou de como surgiu o Espiritismo na aula passada, falamos das mesas girantes, do processo de Allan Kardec de pesquisar usando o método científico para entender a causa daqueles fenômenos na qual ele descobriu, então, a existência dos espíritos, o neologismo criado por ele, né? O nome espíritos foi Kardec que utilizou. E o nome espiritismo também, né? Foi Kardec que criou esse nome, espiritismo, ou doutrina espírita. Então a gente falou sobre isso, falamos das obras de Kardec. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que, coincidência ou não, tem tudo a ver com o que a gente está estudando no estudo de quarta aqui na casa, que é justamente sobre esse assunto, que é o assunto da reencarnação, né? A gente precisa dar uma passada na reencarnação, na questão da evolução do espírito, né? Já que, no caso, o espiritismo abriu para a gente o véu da morte, né? O espiritismo nos fez compreender que existe vida além da vida material, que existe todo um plano de vida, né? Funcionando como aqui na vida material, do lado de lá. Então, esse véu que foi retirado dos mistérios da morte nos fez ter uma ideia mais aprofundada da nossa própria existência. Tá, peraí. Porque a gente falou aqui que o Espiritismo é a única ciência que é capaz de nos responder de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E é a que nos faz entender a relação do mundo, do nosso plano material com o plano espiritual. Né? Kardec disse isso. A gente falou sobre a questão do Espiritismo ser ciência, filosofia e religião. Bom, já que descortinou o véu da morte, né, a gente precisa entender, tá, e o que eu faço depois? O que acontece depois? Para onde eu vou? Né? A resposta é a reencarnação. E aí tem uma citação de Kardec, que está até em slide, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Tá até, se eu não me engano, está no túmulo dele, lá em Paris, na França, essa frase. E se você for no capítulo, é o quarto que a gente está estudando, o Evangelho? Ou o sexto? Eu confundo. Sexto, né? Capítulo 6. Ninguém poderá chegar ao reino de Deus se não nascer de novo. Jesus falou sobre isso, nos trazendo a ideia da reencarnação, né? A vida física é só uma etapa. A nossa vida hoje, material, ela é apenas um passo que nós estamos dando nesse caminho de evolução.
que está nos propiciando aprender para crescer e evoluir. Uma vida não é nada perante a eternidade do Espírito. O que é uma vida? Um sopro perante a eternidade do Espírito. Né? E através da vida material, a gente vai aprendendo o que precisamos aprender no intuito de abreviar essa evolução. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Entender a reencarnação nos faz ter uma noção mais justa, mais apropriada da justiça divina. Entender a reencarnação, a gente consegue penetrar mais na justiça divina, entendendo que muita coisa que nos parece ser injustiça nessa vida, a reencarnação explica e nos mostra que não tem nada de injusto. Nada. Quando você olha para uma pessoa que sofre, uma criança doente, dá um aperto no coração, né? E a gente pensa, nossa, onde está a justiça de Deus aqui? Essa criança nasceu sofrendo, nasceu doente, nasceu num berço muito pobre, muito necessitado. O que essa criança fez para merecer isso? A reencarnação explica, né? E a gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto aqui. Eu volto a repetir, até para quem está começando hoje, vocês fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para complementar, tanto vocês aqui, presencialmente, quanto vocês virtualmente, vocês estão me acompanhando pela internet. Bom, a reencarnação fala justamente isso. Nós já tivemos diversas experiências na vida, né? E o principal objetivo da reencarnação é o aprimoramento progressivo da humanidade. Está no Livro dos Espíritos, capítulo 4, item 167. A reencarnação, pessoal, não foi uma invenção do Espiritismo. Apesar do Espiritismo ter entendido o plano espiritual, ter entendido que existe essa vida após a vida material, muitos povos bem antes mesmo até de Jesus, já acreditavam na questão da reencarnação. Os judeus, na época de Jesus, acreditavam na reencarnação. Quer ver outro povo? Muito fácil da gente entender. Os egípcios mumificavam seus reis na esperança de que eles pudessem voltar, né? Só que aí tem uma controvérsia aí, uma diferença de interpretação. Por quê? Os povos antigos, inclusive o Velho Testamento, né, fala muito sobre ressurreição, né? Outras religiões fora do Espiritismo falam e acreditam na ressurreição. Inclusive, fala da ressurreição do próprio Cristo, né? A questão da Páscoa e tal. Bom, a ciência nos prova que ressurreição é impossível. Por quê? Vamos entender a palavra. Ressurreição é de ressurgir, de surgir novamente, né? Então, a ressurreição dá a entender de que você está voltando no mesmo corpo. A ressurreição de Lázaro, né? Muitos acreditam que Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto e Jesus foi lá e fez ele voltar à vida. Só que já existem estudos dizendo que, na verdade, ele não estava morto, né? Ele estava em estado de catalepsia, que é aquela paralisação do corpo. E aí Jesus o trouxe de volta, né? Mas muitas religiões, muitas crenças acreditam na ressurreição. A ressurreição é impossível. Como é que você vai retornar a um corpo que já está se desfazendo, se dissolvendo, se deteriorando? Não é possível. Aliás, para Deus nada é impossível, né? Mas aqui na Terra, materialmente falando, conhecendo a ciência, como já conhecemos, não é possível um corpo se reformar, né? E a pessoa ressurgir. Então, o termo correto seria reencarnação. Por quê? Porque voltamos para um novo corpo. Voltamos sim à vida material, mas voltamos num corpo novo que foi gerado para aquela nova vida. É engraçado que no Evangelho, a gente estava estudando isso, né? Que é o estudo nosso aqui de quarta,
No Evangelho, tem uma passagem de Nicodemos com Jesus. Quando Jesus fala sobre isso com ele, Nicodemos era um fariseu, né, um dos sábios da época. Quando Jesus fala isso com ele, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele fala assim, mas como pode um ancião voltar ao ventre de sua mãe? Ele acha que a pessoa vai voltar para dentro da barriga da mãe. Mas isso não é possível, né? Então Jesus fala, aquele que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Fazendo essa diferenciação de corpo e alma, corpo e Espírito. Então o Espírito, uma vez que se desprende da matéria, né, na qual o corpo morre, o Espírito se desprendendo daquele corpo morto, ele vai ter uma outra oportunidade num novo corpo que será gerado, né? Então, é isso que acontece. Essa é a diferença, ressurreição, reencarnação, tá? Então, o novo corpo, que nada tem a ver com o corpo anterior. Aí tem essa passagem, né, do Livro dos Espíritos, capítulo 1, item 115. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Por que eu estou falando isso? Eu disse que o Espiritismo, por derrubar o véu da morte, nos faz a ter um entendimento maior da vida do Espírito, da sua evolução, aquela história, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Tá. Então aqui é para responder a pergunta, de onde viemos? Então aqui está a resposta. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. E esses espíritos simples e ignorantes devem progredir por si mesmos, utilizando-se gradativamente do livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é gradativo, conforme a gente vai amadurecendo, você vai adquirindo mais condições de escolher. Então, através dessa progressão por nós mesmos, desenvolvendo intelectual e moralmente, duas asas, conhecimento intelectual e moral, que é a possibilidade de trabalharmos o bem em nós. Isso é moral. Aqui eu não estou falando de moralismo. Eu estou falando da moral na sua mais sublime interpretação. A moral humana, quando eu desenvolvo o bem em mim. Quando eu vou deixando as minhas imperfeições e vou desenvolvendo o bem na minha alma, eu estou desenvolvendo a minha moral. Estou me tornando melhor como ser humano. Um ser humano melhor. Então, eu estou desenvolvendo a minha moral. Para atingir a perfeição para o conhecimento da verdade e nos aproximarmos de Deus. Esse é o caminho. Começando simples e ignorantes, totalmente ignorantes, sem nenhum conhecimento. Não vou dizer sem inteligência, porque inteligência é um recurso humano, tá? Mas sem conhecimento. Simples e ignorantes. E vamos galgando esse desenvolvimento ao longo da evolução, até nos aproximarmos de Deus. Né? É a sementinha bruta, aquela coisinha pequenininha, que plantada se transforma numa grande árvore que dá frutos. Esse é o caminho do Espírito, de uma forma bem geral aqui para a gente entender. Vilma, você levantou a mão, pode falar. Então, eu vou fazer essa pergunta e nem sei direito. Você vai pensar nisso, até que eu já conheço essa minha pergunta. Não sei se vocês conhecem o canal do Luiz Fernando, vocês conhecem? Luiz Fernando? É, Luiz Não. Fernando é professor. Ele tem muito no canal e dissemina também essa espiritualidade, né? Ele faz muitos estudos sobre. Lembra que eu te perguntei uma vez, aqui nos estudos? Até uma pergunta do corpo jogado. E até porque no estudo seu eu entendi que sim. Aí depois, no estudo seu, que
gente já foi uma pedra, já foi uma planta, já foi um animal, um gato que foi evoluindo, cachorro, que é o animal mais domesticado, macaco, homem. Você falou assim, viu? Eu acredito que pedra, não, mas quando é tal, o macaco, né, o primitivo, sim, a gente já passou por isso. Só que no canal do Luiz Fernando, eu vi que nós já passamos por esse processo de ser pedra, de ser planta, de ser. Ele explicou sim, o animal. Então, eu tenho essa dúvida. A gente só passou pelo primitivismo do homem, macaco, né, tal, ou a gente passou por essa questão de planta, pedra. Isso me deixa tão confusa. Até onde eu sei, Vilma, a gente já passou pela parte dos animais. Todos. Sim. Todos Eu não os sei, animais. não dá para te falar. Ah, eu já fui cobra, lagarto, peixe. Que foi necessário. Não, na verdade, esse espírito simples e ignorante, os animais, chamado tecnicamente, eles falam que o animal não tem alma. Por que fala isso? Não é que ele não tem alma, é porque o que ele tem se chama princípio vital, que é ainda um embrião do espírito, sabe? É um projeto de espírito. Ele não chega a ser o espírito ainda porque ele ainda não desenvolveu a sua inteligência racional. Então é um princípio vital. Os animais têm princípio vital. As plantas têm princípio vital. Tudo que é vivo tem princípio vital. Entende? Agora, não tem como eu te falar, você foi peixe, depois você foi uma galinha, depois você foi uma raposa. Não dá para a gente saber isso. O que dá para a gente saber é que o processo de desenvolvimento é assim, de um princípio vital ele vai se desenvolvendo. Aí vem o espírito. O espírito é humano. Entendeu? O espírito é humano. Aí já é humano. Não é animal mais. Nós estamos passando por caso da pedra, da planta, só animais. Animais humanos. Eu não sei te responder especificamente isso. Eu sei que já fomos princípios vitais. Diga, Glaucia. Eu vejo assim, eu acredito muito nessa questão de que a gente, o nosso princípio, nasceu realmente lá no mineral. E por quê? Porque tudo que tem no nosso corpo tem lá no mineral, e tem nas plantas, e tem nos animais também. Então, como que a gente adquiriu tudo isso? Pode ser. Como a gente tem toda essa composição, desde o mineral até agora o ser humano? Porque na verdade, aí dá para fazer uma análise antropológica, histórica do nosso planeta, né? Sim. Nosso corpo vem da Terra. Mas talvez a gente não foi uma né? pedra aqui, talvez a gente foi um animal, uma pedra. Nesse planeta, nós não fomos pedra animal aqui, não. Aqui não. Entendeu? Aqui, no estágio que o planeta está, nós humanos não fomos aqui. Se fomos esse princípio vital de ser uma pedra, um animal, foi em outros planetas mais primitivos, em eras bem longínquas. O planeta muito libera a evolução. Eles sabem nessa, quando no início, igualzinho na animal acredita. E você vai notar que para nós começarmos a equilibrar nosso corpo, nós andamos de quatro, como uma criança gatinhando. Gatinhando, né? Então, praticamente, essa parte, eu acredito, a parte animal. Agora, a igualzinha falou, se nós temos todos esses minerais dentro de nós, isso é um parâmetro para a gente pensar assim, só que o nosso corpo é formado dos elementos que tem aqui no planeta. Como qualquer outro elemento material do planeta Terra, todos têm um fundamento. Por exemplo, os seres vivos são baseados em carbono. Você tem elementos fundamentais que fazem parte tanto dos minerais quanto do nosso corpo. Porque é uma composição aqui da Terra. Agora, como é que é outro mundo? Será que são esses mesmos elementos? Vai saber. Aí já é uma viagem grande, né? Não tem os mesmos. Tem os mesmos, mas tem outros. Outros planetas vai ter outras coisas, né? Depois de você vê no vegetal, eu era cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Besta. Fala, seu Lu. Eu acredito que nós, fundadores,
Mas aí, quando tu fala que não tem 100 bilhões de anos. Acho que a estimativa é 10 bilhões. 10 bilhões. Bilhões. Milhões. Bilhões. Agora você pensa bem, quantos séculos? Às vezes a pessoa vive com 50, 60 anos. Né? Nós podemos, nessas épocas lá, entendendo? Ser praticamente como simples. Provavelmente, quando a Terra estava sendo formada, nós estávamos em outros planetas. Nós estávamos em outros planetas. Agora, eu tenho uma coisa comigo. Nós temos que agradecer muito dessa que nós estamos aqui. Eu acho que nós tivemos uma evolução assim, muito grande daquela época para cá. Por isso nós encontramos aqui. E essa fala do Senhor nos vem para comprovar o que a gente está falando aqui, de evolução. Nós estamos sempre evoluindo. O Espírito sempre evolui, ele nunca regride. A mesma coisa que você está falando agora, eu estava prestando atenção. A mesma coisa que quase todos no mundo aqui passou pelo primário. Um cara chega lá na medicina, ou um curso mais elevado, ele já não lembra mais daquela época do primário dele. Assim somos nós. Em cada encarnação, nós vamos deixando para trás. Conforme nós vamos subindo um degrauzinho, nós vamos deixando essas ignorâncias nossas. Né? Agora, isso aí cabe quem? A gente muitas pessoas não, eu tenho que ter moral. Mas você tem moral e não tiver intelectual, não pode resolver nada. Você é muito intelectual, mas também não tem moral. É os dois que eu falei, os dois braços da evolução, intelectual e moral. Tem que crescer. A gente vai desenvolver os dois pilares, moral e intelectualmente. Fala, Martim. Só sobre a dúvida da Viu? tem um frase, assim, sempre da filosofia, discutir estudos, aquela famosa frase lá do Leon Denis, né? Que é a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Pronto, resposta dada. Então, a gente nasce lá, a mônada, né? Que depois forma as almas. Que são, então, tá vendo? Ó? Essa ideia dessa mônada, desse princípio tão simples, é o que fala aqui, ó, simples e ignorante. Que vai progredindo. Passa pelos reinos, né? Tudo a ver. Uma pergunta. Diga. Eu fico na dúvida de essa evolução do espírito. Eu já vi, assim, espíritas falando que os espíritos só evoluem, né? Nunca regridem. A evolução. Mas no caso, por exemplo, aqueles espíritos que voltaram, que vieram de outro planeta lá, do Terra, eles voltaram para trás, e agora eu estava lendo aí também que muitos dos carrascos nazistas, eles foram mandados de um planeta começando lá como macaco, coisa bem atrasada. Então o espírito também volta para trás. Não. O espírito não volta. O espírito, ele nunca regride. O espírito, ele sempre vai progredir. O que ele faz, no máximo, é estacionar. Então, o espírito estaciona. Ou seja, ele para de avançar, para de progredir. Tá. Então, como é que pode, então, isso acontecer? O espírito estava num planeta, aí ele é exilado para outro planeta, e isso está acontecendo agora, aqui na Terra. Muitos que não acompanham a evolução vibratória da Terra, vai para o planeta inferior. O que ele aprendeu, o que está na mente, no inconsciente dele, o desenvolvimento que ele já adquiriu, fica, ele não perde. O que acontece com ele? No caso, o perispírito vai sofrer deformações conforme os comportamentos e a insistência na permanência do erro. Vou te dar um exemplo. Eu estou andando num caminho e o meu objetivo é chegar do outro lado, num outro estado. Eu estou fazendo o meu caminho, a pé. De repente eu canso. Aí eu sento. Se eu sentar e ficar lá parado no caminho, concorda comigo que eu vou ficar com fome, vou passar frio, vou enfrentar a chuva, vou ficar desguarnecido. E as consequências dessa escolha minha, provavelmente vai alterar o meu corpo.
eu vou ficar doente, eu vou me machucar, eu posso até morrer, né? Mas esquece a morte aqui, que o exemplo que eu quero pegar é o seguinte: o meu corpo vai deformar, entre aspas, por causa da minha escolha. Mas aquilo não significa que eu que eu desaprendi tudo que eu tinha aprendido, todo o caminho que eu percorri até ali. Eu vou ficar cadavérico, vou ficar feio, entende? Vou ficar todo machucado, eu vou ficar todo detonado, a minha aparência. Mas o que eu tenho na minha mente permanece. Então é isso. O espírito, ele pode sofrer mutações de forma, isso não significa que ele está regredindo. É porque ele, através das escolhas, da permanência no erro, aquelas alterações de forma que ele está assumindo são consequências da teimosia dele. Entendeu? Mas regredir jamais. Ele tem, a qualquer instante, o direito de escolher continuar progredindo. E na hora que ele arrepender... Oi? Ele vai ter uma expiação para ele fazer que não tem nada. Ele vai pagar pelas consequências das escolhas dele. Mas na hora que ele arrepender de verdade, quiser continuar, ele vai receber oportunidade para isso. E aí ele vai se recuperar, aí ele vai se curar, vai voltar ao normal e vai continuar a caminhada. Entendeu? Os exilados. Pessoal que veio de Capela, boa noite. Pessoal que veio de Capela, que veio para cá, porque não conseguiu acompanhar a evolução do planeta deles, simplesmente só por isso. Não é que eles regrediram. É porque o planeta deles evoluiu mais do que eles. Moralmente e intelectualmente também. E eles não conseguiram permanecer lá. Porque lá evoluiu mais do que eles conseguiram evoluir. Vieram para cá. Aqui estava no estágio um pouco inferior. Olha como é a sabedoria de Deus. Vieram para cá. Como eles já estavam um pouco mais adiantados de quem estava aqui, porque aqui ainda era um planeta mais primitivo, eles trouxeram conhecimento de lá para ajudar o nosso planeta aqui a progredir tecnologicamente. Foram os capelinos que começaram a desenvolver as sociedades aqui, os primeiros grupamentos, as sociedades, os primeiros desenvolvimentos tecnológicos foram eles que trouxeram para nós. Para complementar essa questão da evolução, eu já vi na planta a inteligência dormita. O animal sonha. Sonha agora. É, que é parecido com o que a Martinha falou. Né? É então, isso. Funciona assim, né? Pela questão do sim. Digital. Sim. Mas isso aí nós não precisamos ir muito longe. Nós podemos observar aqui que nós encontramos, às vezes, na rua, cara jogado aí, você vai conversar com ele, deixar ele se abrir para você, você encontra uma capacidade dentro do cara, uma inteligência tremenda, você fica encabulado. E é um morador de rua, né? É um morador de rua. Então, percebe? Mesmo ele estando na rua, ele tem a capacidade, já tem a inteligência. Só um minutinho, que a Suzana pediu para falar. Suzana, você levantou a mão, pode falar. Então, na verdade, o que eu ia falar, acabou que já entraram no assunto, né? Tipo assim, se em algum planeta nós somos pedra, nós somos isso, aquilo, então significa que nesse aqui a gente teve uma grande evolução, porque aqui nós viemos humanos, né? Sim, exatamente. Aqui nós já viemos mais, como se diz, mais desenvolvidos um pouco, né? Já passamos daquele primeiro estágio primitivo do princípio vital. Aqui nós já viemos como espíritos mesmo, com racionalidade, entendeu? Com entendimento. Sim. E os saltos que você deu pelo menos esse vamos lá, a gente tem 2023, vou pegar de 1960, 1970 para cá, os princípios da você evoluiu 50 anos, 60 anos, não se evoluiu em 5 mil. Tem uma explicação? Tem. Nós estamos aqui para quê? Evoluir. E aí, conforme a humanidade vai se preparando, ela vai quanto mais ela se desenvolve, se prepara, mais ela recebe a permissão de trazer novas tecnologias. Quanto mais vamos nos preparando, mais nós vamos sendo
presenteados com as intuições, com as inspirações do plano espiritual, para que a gente desenvolva mais rápido, conforme a nossa capacidade e o nosso merecimento. Então, é uma escalada evolutiva, é aquele gráfico curva, sabe? No começo é mais lento, aí começa. De repente, começa a subir mais rápido. A gente está começando, está ali no meio da curva para começar a subir agora. Porque agora nós vamos passar a ser um planeta de regeneração. Estamos nesse processo. Então, o homem ele já está mais preparado intelectualmente e começando a se desenvolver moralmente. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E outra coisa, só assim para complementar, essas crianças que nascem, elas já nascem com o espírito mais evoluído, porque Sim. A gente compara a gente assim com eles, a gente vê o tanto que é diferente. É ridículo, né? Eu olho para minha neta e falo assim, eu era um zumbi. Eu não dava conta de conversar. A menina dá conta de mexer no celular. Com 2 anos de idade, ela, com o dedinho dela, ela faz o que ela quer no celular. Lógico. A gente vai para o plano espiritual, estuda lá, se prepara lá para vir reencarnar e trazer essas novas tecnologias, esse novo desenvolvimento e ajudar o progresso. É evolução constante, não para, não para. Foi contar que levava uma semana para abrir os olhos. Na minha época eram 10 dias, 7 dias para abrir o olho. O neném já nasce quase conversando já. Agora, apesar da evolução, mas nós estamos num planeta de prova e expiação. Sim. Junto com as tecnologias para o bem, uma bomba atômica que vai, por exemplo, vai ajudar lá no hospital de câncer, as irradiações, ela também pode ser usada para matar todo mundo. Sim, é a questão... Então, aqui nós estamos num planeta de prova e expiação. Aqui não é uma santidade, não. Não, aqui ainda é de prova e expiação, de sofrimento, de dor, de expiar. O que é expiar? Pagar o erro. Mas entendeu? A gente não está regenerado. E é o que eu falei, os 2 braços, evolução intelectual e moral. Nós estamos um pouco mais evoluídos intelectualmente do que moralmente. Vamos tratar de evoluir moralmente, porque senão a gente não vai ficar aqui. Senão a gente não vai ficar aqui. Nesse planeta que nós estamos, né? O mal ainda é maior que o bem. Planeta de regeneração, o bem... Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Daqui a pouco. É seu. Tá na nossa mira aqui. Tá. Isso é sinal que vocês estão entendendo a matéria, né? Fala, Saulo. Se nós estamos no plano, no planeta de expiação, é porque nós já tivemos como aula lá no passado. Porque como você vai fazer uma prova se você não tem, vamos dizer, uma vareta de conhecimento? Você tem que ter alguma coisa. E eu acho que nós já estamos muito... Lógico. A gente está sempre aprendendo. Aprendendo, mas porque aprendemos alguma coisa lá atrás, agora vamos fazer prova para você aqui. Exatamente. A gente, além de espiar os erros que a gente cometeu lá atrás, estamos tirando a prova do que já aprendemos. Certo? Tirando a prova do que já aprendemos. Vamos entrar nesse assunto aqui. Quem levantou a mão? Suzana, de novo? Você, Suzana? Pode falar. Deixa eu voltar aqui. Pode falar. Abre seu microfone. Tipo assim, né? A evolução, pelo que eu estou ouvindo, pelo que eu estou entendendo, ela trabalha nesse plano nosso, mas no outro também. Porque as crianças de hoje são bem diferentes das crianças do passado. Então, o que eu estou entendendo aqui é que a evolução ela está funcionando dos 2 lados. Se aprende lá e vai trazendo para cá. Ou seja, um giro, né? Vai uma evolução que vai fluindo, pelo que eu estou entendendo na conversa. Porque se a gente analisar, é isso mesmo, porque as crianças nossa lá atrás não tem nem comparação com essas daqui. Ou seja, é evolução em cima de evolução, é isso? Isso mesmo, a evolução ela é constante em qualquer plano. Independente de estar aqui no plano material ou no plano espiritual. Ela é constante. A gente vai falar mais sobre evolução aqui, muito sobre evolução aqui. Então vamos lá, ó.
do Livro dos Espíritos, capítulo 4, item 171. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. Mas, em sua justiça, lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Qual é aquele que, no fim do seu caminho, não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não ficará perdida, ele aproveitará numa nova existência. Percebe? Se a gente perguntar para as pessoas de mais idade aqui, muitas delas, não posso falar todas, mas muitas pensam assim, né? Tipo, nossa, podia ter aproveitado mais, podia ter aprendido mais, podia ter colocado mais em prática o que eu aprendi. Ah, se eu pudesse voltar, né? Só que pode. A boa notícia é essa, pode. Então você vai voltar para aplicar na nova existência a prova do que você aprendeu no anterior ou no que você estudou no plano espiritual, evolução em qualquer um dos planos. Certo? Aí vem a pergunta: por quê? Por quê? Para responder, vamos ler mais esse trecho aqui, ó, do Livro dos Espíritos. Capítulo 6, item 230. O espírito progride no estado errante, pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Vamos entender essa pergunta e essa resposta. Primeiro, todos sabem o que é estado errante? Algumas pessoas não sabem, né? O que é estado errante? É o estágio em que o espírito está entre uma reencarnação e outra, ou seja, lá no plano espiritual. Então, quando eu desencarno, que eu estou no plano espiritual, eu estou no estado errante. Aqui não é de erro, não, tá? Não tem nada a ver com erro. É um período em que eu estou no plano espiritual, chama estado errante. Tá? Beleza. Ele pode evoluir? Ele pergunta, ele progride no estado errante? Lá no plano espiritual, progride? Sim, pode melhorar muito. Pode. Tem escolas, tem universidades. O pessoal estuda muito. Aliás, estuda muito mais do que aqui na Terra, na verdade. Então, lá eles estudam muito mais do que nós aqui. Então, eles estudam lá. Progridem. Só que, para colocar em prática, para sentir na pele, tem que vir. Tem que vir para sentir na pele. Porque só aqui no plano físico existe um negocinho que ninguém conhece, chamado dor. É aqui que a gente experimenta mais a fundo esse negocinho chamado dor, que é a principal ferramenta da nossa evolução, no atual estágio que nos encontramos. Porque quando atingimos um estágio superior, nós não precisaremos mais de aprender pela dor. No atual estágio, nós ainda precisamos da dor para aprender. E a reencarnação obrigatória? É. Porque olha o que ele fala. É na existência corporal que ele põe em prática. Experimenta, sente na pele, sente na alma e no corpo. Lá é só na alma. Aqui é na alma e no corpo, nas vísceras. Já ouviu falar a expressão dor visceral? Né? Que é aquela dor que está lá dentro, assim, aquela dor absurda. Porque nós ainda precisamos experimentar e aprender pelo processo de tentativa e erro. É o processo que nós temos mais facilidade de aprender, através da tentativa e erro. Eu vou por aqui. Aí eu vou, tropeço, caio, bato a cara no chão, machuco tudo. Aí eu entendi, aqui não dá certo. Então eu vou por aqui da próxima vez. Tem uns que ainda ficam insistindo, temando, né?
fiquei ali machucando até decidir mudar o caminho, né? Então é isso, por isso que temos que reencarnar, para vivenciar o que a gente aprendeu lá, colocando em prova o que a gente aprendeu lá e nas existências anteriores, não somente lá, mas todo o caminho que nós já percorremos até aqui, seja encarnado ou desencarnado, certo? Mais uma citação para a gente aqui, para entender esse processo de sentir. Essa explicação, eu achei ela fantástica, por isso que eu coloquei aqui. Vocês vão ver uma comparação muito clara para nos dar esse vislumbre mais fácil da reencarnação. É o mesmo que estudar e trabalhar. Aprendemos muito apenas estudando. Lá. Mas quando trabalhamos, precisamos colocar em prática o que estudamos e lidar com uma série de situações inesperadas, como o chefe autoritário, o colega fofoqueiro, o cliente reclamando. Para conseguir sucesso no trabalho, usamos o conhecimento que adquirimos na escola e na faculdade. Mas também desenvolvemos a inteligência emocional, a fim de resolver questões para as quais não estávamos preparados. Isso exige aprender uma série de habilidades novas, como a observação apurada, a agilidade e a ousadia da experimentação. E nos exige também rever nossas certezas e posturas. Sabes qual a diferença entre a escola e a vida? É que na escola, primeiro aprendes uma lição e logo te dão uma prova. E na vida, primeiro te dão uma prova e logo aprendes a lição. Entenderam a diferença? Aqui é assim, ó. É na pancada. Você toma uma lição, aí você aprende com ela. É assim. E a gente precisa aprender, ainda estamos nesse estágio de aprender dessa forma. A maioria das pessoas só aprende assim. Então, não concordo com essa forma de aprender. Você não concorda? Não. Mas é porque nós ainda não atingimos um estágio evolutivo e desenvolvemos o ouvido. Apesar de termos 2 ouvidos e só uma boca, a gente usa o contrário, né? Fala mais do que ouve. Então, conforme a gente vai aprendendo com as pancadas, a gente vai entendendo que é melhor usar o ouvido mais do que a boca. Entende? E aí a gente aprende. Vai chegar um momento que essa lição será aprendida. Então, não precisaremos mais da pancada, da dor, para aprender. Aí a gente reverte o quadro. Aí já não precisamos reencarnar num planeta de provas de criação mais. Aí dentro dessa aí, eu queria só pouquinho. É uma pergunta para você estudando, né? Quem atinge a perfeição volta a reencarnar? Aí, pelo que eu li, não necessariamente. Porque há espíritos que não precisam reencarnar, mas outros que pedem para vir com uma missão grandiosa. Aí ele mesmo, ele não precisa reencarnar porque ele conseguiu a perfeição da evolução espiritual. Mas ele pede, ele se coloca à disposição. Quem que você conhece que fez isso? Chico Xavier. Tem um que fez isso muito mais ainda. Maria Teresa de Calcutá. Tem um que é muito mais. Jesus já é espírito puro. Ele já atingiu a perfeição e já se aproximou de Deus. Já conheceu a verdade e se aproximou de Deus. No entanto, fez todo o esforço que ele fez para estar aqui entre nós. Para quê? Pela missão de nos ensinar o caminho. Porque ele já percorreu esse caminho. Então ele veio para... Gente, vocês querem melhorar? Quer evoluir? Vai por aqui. Eu já fiz esse caminho. Ninguém poderá chegar ao Pai se não for por mim. Não é uma frase egoísta, é uma frase verdadeira, na essência. Ele não estava sendo uma pessoa orgulhosa, prepotente. Não, ele estava sendo sincero. Por que através dele? Porque ele já percorreu esse caminho.
Ele já chegou lá. Então ele veio nos mostrar. Através de uma lei que a gente vai aprender daqui a pouco. Os degraus dessa lei. Tem um livro, agora esse nome, 5 romances lá do Chico Xavier. E um dos espíritos, ele não precisava voltar mais. E ele pediu justamente para vir ajudar o outro. Não sei se é homem ou uma mulher, se e é muito lindo, né? Isso, Alcione. Né? Então, nossa, tem aquele espírito. Assim, é de emocionar, né? A gente lê o livro e fala, meu Deus, que renúncia, né? Então, você lembra que ele falaram para ela, quando ela falou que queria reencarnar? Falaram para ela. Você tem certeza que você pode escorregar, e aí você vai ter que pagar. E ela veio. Né? Por que ela fez isso? Por que Jesus fez isso? Por que o Chico fez isso? Porque é da lei. A lei do progresso diz que quem está na frente tem que ajudar quem está atrás. Obrigatoriamente. É a lei. É da lei. Então eles não fazem isso porque foi imposto. Porque é uma obrigação, não é por amor. Porque eles querem de verdade ajudar quem está atrás a melhorar. É igual quando você vai num lugar, você conhece algo que é tão bom para você que você quer que todo mundo que você conhece faz aquilo. É isso. Sente é tão bom, ele está tão bem, ele está tão feliz, ele se conectou com Deus de uma tal forma que ele falou, meu Deus, todos têm que estar aqui, eu vou ajudar. O povo tem que chegar aqui rápido. Entende? E aí enfrenta todos esses desafios para voltar. Esse voltar não é porque está regredindo. Esse voltar é voltar num estágio em que os espíritos estão para poder ajudá-los a subir. Porque, Jesus, quando ele veio, quanto ensinamento ele nos trouxe? Provando que mesmo estando num corpo físico parecido com o nosso, ele trouxe o espírito evoluído dele, consciente, para nos ensinar. Percebe? Então é isso, essa evolução, essa experimentação, isso vai desenvolvendo em nós uma coisa chamada resiliência, a capacidade que a gente tem de suportar, a capacidade que a gente tem de nos fortalecer intimamente, de dentro para fora, para que a gente possa galgar os próximos passos. Então, a dor nos permite fazer isso. Então, a dor, ela é sagrada. Por isso que os apóstolos, quando, em momentos de dificuldades, eles agradeciam, oravam agradecendo. Por isso que Paulo foi para ser decapitado feliz. Entende? Porque eles entenderam na veia, na sua essência isso, que esse processo é uma dor passageira. É a mesma coisa que você tomar bezetacil para você sarar. Você sabe que vai doer muito. Mas você vai e toma. E é momentâneo. É algumas horas, aí passa. É um dente que você vai arrancar que vai doer, mas você vai melhorar. É isso. Então eles já têm essa visão ampla de espírito. Então a dor que se enfrenta aqui, nossa, como encarnados, para eles é um grãozinho de areia. Por isso que Cristo suportou tudo que ele suportou. Quem sofreu mais que ele? Me fala, para mim, quem você conhece que sofreu mais do que Jesus? Por que ele suportou? Sendo o espírito evoluído do jeito que ele era. Porque ele sabia que aquilo ali era um instante, um sono. Então a gente entendeu com isso, né, percebendo. Fomos criados simples e ignorantes. A mônada, o princípio vital, que virou espírito, que se desenvolve ao passar do tempo, de onde viemos. E onde estamos hoje? O hoje é simplesmente uma colheita. Nada mais que isso. Tudo que você vive hoje, experimenta, enfrenta e goza, prazeres, dores, tudo que você enfrenta hoje, tudo que você vive, não é nada mais, nada menos que uma colheita de coisas que você plantou ontem ou um pouco mais para trás. Certo?
Então, entendemos de onde viemos, para onde vamos. Né? Isso nos dá essa noção. E outra noção, que é muito importante vocês terem isso na cabeça. Hoje, neste instante, agora, você está na sua melhor versão. Você agora é a sua melhor versão de si mesmo. Porque você hoje é o acúmulo de todas essas experiências que você viveu. Tanto nas reencarnações, quanto nessa vida. Por isso que o idoso, quando chega lá, que fala, meu Deus, podia ter aproveitado mais. Por quê? Porque ele acumulou uma série de experiências e adquiriu uma certa maturidade, entende? Que durante a vida dele ele não tinha tido ainda. Só ali que ele viu quanto ele já aprendeu, evoluiu, amadureceu. E ele pede essa nova oportunidade. Aí a vida dele aqui cessa, aquela vida atual cessa, mas ele vai pedir outra oportunidade, porque ele quer voltar para aprender mais, para colocar em prova o que ele aprendeu, vivenciar tudo, né? Tá bom. Essa pergunta já foi feita no estudo que a gente fez, e até quem fez está aqui com a gente, né, no estudo, a Suzana, né, Suzana? Está aí com a gente, fez uma pergunta. Por que esquecer? Se a causa dos sofrimentos pode não estar nessa vida, por que não me lembro? Se eu estou pagando um erro que eu cometi ontem, numa vida anterior, qual a justiça de eu não lembrar? Se eu vim para pagar, como eu não lembro da dívida? Eis a questão, né? Qual seria seu mérito meu mérito se eu consultasse um livro durante a prova? Vocês estaria usando do seu conhecimento real? Não. Você estaria trapaceando, só que a reencarnação não tem jeito de trapacear. Não tem jeito de colar. Mesmo que às vezes venha um fofoqueiro e fala na nossa vida, mas aquilo ali é só para dar uma ajudinha. Mas não dá para trapacear. Não dá para colar. Por quê? Quando a gente vai adquirindo conhecimento, esse conhecimento está dentro de nós, no seu inconsciente, na sua essência. Então, se você aprendeu a perdoar, por exemplo, você tem que perdoar por si. Não porque alguém está dizendo, você tem que perdoar porque você não perdoou na vida anterior. Você tem que ir lá e perdoar porque você tem isso desenvolvido na sua essência, entende? Não, mas só dizer as coisas da boca para fora. Senão fica em vão. Vira um teatro. A sua reencarnação vira um teatro. Se você lembrar, eu tenho que conviver, tratar bem o meu pai porque eu matei ele na minha vida anterior. Pai, mas por dentro eu tô querendo matar de novo. O que vai adiantar? Se eu ainda quero matar ele de novo, entende? Por isso que não lembra. Porque mesmo não lembrando o que eu fiz contra ele, usando esse exemplo do pai, né? Mesmo não lembrando o que eu fiz contra ele, a energia, algo ali nele vai despertar em mim aquela vontade de agredir, aquela dificuldade de dar certo, né? Não vai bater. O famoso meu santo não bater. Entende? E ali vai existir várias situações que vocês pensam diferente, para que haja ali uma forma diferente de pensar, um embate, para que nessa hora que vier ali aquela vontade de praticar aquele ato, de tirar a vida daquele ser novamente, você traga de verdade no seu coração a vontade de perdoar. Não porque você lembra, mas porque veio para você na sua essência de lembrar. Entende? Por que a gente lembra? Ou seja, o esquecimento é uma bênção. Pode falar. Tem pessoas que falam assim, eu perdoo, mas não quero nem ver. Não vai perdoar. Não, eu perdoo, mas eu não quero nem ver. Você acha que perdoou? Não perdoou. Né? Perdoar. Desejamar, não é? Você não vai desejar o mal. Você não vai desejar. O amor ainda é outro estágio, né? Está além do perdão. Mas, sim, quando você perdoa, você não precisa confiar. Porque se você confiar, pode ser que a pessoa vai te prejudicar de novo. Então, Deus não fala para você baixar a cabeça e deixar as pessoas fazer o que quer de você. Não fala isso. Ele fala para que você não
pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Ou seja, você perdoa. Mas não significa que você tem que deixar ele vir na sua casa, a pessoa quer te prejudicar. Você não pode, não tem como você confiar na pessoa. Você perdoa, mas ela te perdoa? Não. Entende? Perdoar é perder a dor. Perdoar é que você vai ver a pessoa, você vai lembrar da pessoa, só que aquela dor que te incomodava já não existe mais. Perdoar não é esquecer. Você vai lembrar, mas a dor já não vai existir mais. Isso aí só vale... E não significa confiar. Isso aí só vale para o mundo dos encarnados. Provas e Lá expiação. no mundo espiritual, se alguém fez alguma coisa para você ou vice-versa, você vai ficar lá com raiva, com ódio e aí você vai, né? Lá. Não, é igual, ué. Você vai estudar. Não. É igual, você vai estudar, vai querer aprender e vai querer se libertar Eu vou falar disso. assim, você não esquece se alguém fez alguma coisa para você ou você fez alguma coisa para alguém, estando as duas pessoas no mundo espiritual. Na zona branca. Certo. Você não vai esquecer. Uhum. Lá, pelo que eu li, tem muita Vingança. Né? É. Vai ficar lá sofrendo até aprender a perdoar. Perdoar para mim, você sabe como eu vou contar? Eu tenho. É igualzinho a morte. Você perde um ente querido, aquele dia, aquela angústia e tudo mais, é um mato, às vezes, eu vejo, eu não tenho momento, um crime, uma briga, tudo mais, você está naquele dia. Vai passando o tempo, a morte, aquele ente querido que morreu, você vai esquecendo. Vai chegando nos anos, quando vai passando muitos anos, você apagou. Você sentiu aquela dor. Mas você não esquece. Mas não esqueceu. Você não esquece do ente querido. Não esquece, entendeu? Você Mas perde a pressão. dor. Você perde a dor. Você perde a dor. É a mesma coisa dizendo assim, eu chego no carro, maltrato o carro, né? Brigo com ele, eu matei. Entendeu? Aonde nós ganhamos essa graça de Deus de esquecer. Porque vamos se você é que nós vivêssemos nesse mundo aqui. Eu sabendo que eu te matei. Você já vai ficar desconfiado em mim. Vou saber que eu fiz aquilo lá para aquele cara. Como é que seria esse mundo nosso? Exatamente. É uma bênção. O esquecimento da reencarnação é uma bênção. Imagina você conviver com seu pai, com sua mãe, sabendo que você enforcou ela, ou ele. Como você conviveria? Vendo ela, lembrando da cena, se enforcando, matando ali. Como você ia lidar com a culpa, com o remorso? Pelo contrário, né? Matou uma vez, eu quero me matar de novo. Percebe como o esquecimento realmente é uma bênção? É uma bênção, né? Tá, então a gente entendeu isso, né? Esse processo, que é colheita. Entendeu que o esquecimento é importante para a gente colocar à prova. Entendemos onde estamos, onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Né? No início fala, né, que nos aproximaremos de Deus, conheceremos a verdade e nos aproximaremos de Deus. Mas o que seria efetivamente esse aprimoramento? Como entender essa perfeição, conhecimento da verdade e aproximação de Deus? Como é esse processo para chegar lá? Qual é o caminho? Quais são as etapas que eu vou ter que passar para chegar nesse patamar próximo de Deus? A resposta nessa pergunta é uma lei universal. Lei. Muitos aqui não enxergam o que eu vou falar como lei. Acham que não é lei. Mas é uma lei. Lei universal. Lei do amor. A lei de amor. A lei de amor resume todo o progresso do espírito, desde esse processo de ser criado simples, ignorante, até chegar lá naquela aproximação de Deus e conhecimento da verdade. Lei do amor. Por isso que o principal ensinamento do nosso Mestre Jesus foi amor. Por quê? O que ele vai fazer aqui? Gente, eu já passei por isso. É por aqui o caminho. É esse caminho que vocês vão percorrer para ser feliz. E qual é? Amor. Vamos entender?
E por que então que a lei do amor? Por quê? Você vai entender agora. Vou te Você explicar. manda naquele... A resposta é agora que eu vou te dar. Seguindo aqui, ó. Quando fomos criados, simples e ignorantes, daquela mono, daquele princípio vital, nos tornamos espíritos. Então, vamos imaginar do estágio de quando já somos espíritos para frente, tá? Vamos deixar o reino animal, mineral para trás agora. Vamos pensar como seres humanos, tá? Então, no seu início, o homem, ó, ele está falando de homem, entendeu? O homem não tem senão instintos. Esse é o primeiro estágio evolutivo do homem, do espírito racional, tá? Instinto. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo. Continuando aqui. Mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Quando eu desenvolvo o amor, eu passo a enxergar o nós. Eu paro de olhar só para o eu, o ego, e passo a ver o todo. Eu me elevo além de mim mesmo e enxergo o todo, com todos os seus defeitos, dificuldades. E a única pessoa que pisou aqui nessa terra, nesse estágio, foi Jesus, que era capaz de amar a todos, sem exceção, sem exceção. Então, o amor é esse que expande você de você mesmo. Você abraça tudo e a todos, amando tudo e todos. Esse é o maior estágio do espírito, por isso lei de amor. Respondeu essa pergunta? Porque se nós somos filhos do Criador desse amor, então a lei dele deveria ser amor, né? Eu acredito assim. Também. Porque a lei da evolução é a lei de amor. Entendeu? A lei da evolução, a lei que faz com que nós sempre estamos progredindo é a lei de amor, a lei da evolução universal. Vamos entender esses estágios. Você sabe que eu gostei dessa última frase no sentido seguinte: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Quer dizer, quando a gente começa a entender esse amor, a gente não vê como um indivíduo, e sim como um todo. E aí se aniquila as misérias sociais, porque como você se vê como um todo, você não tem o que... A dor do outro passa a ser sua dor. Entendeu? Então, por exemplo, Jesus veio não por nos amar apenas, o amor dele, ele sabe que ele faz parte disso tudo. Não é tipo assim, eles não entendem, eles não, nós, faz parte, é um universo só. Tipo, você se coloca no mesmo universo do outro e vice-versa. Para nós, isso é muito louco ainda, muito difícil de entender isso para nós. É aí que entra a doação, do eu para com eles. Mais propriamente, através da doação, o fato da caridade. Exatamente. A caridade é a principal ferramenta da lei do amor. A principal. Filha do amor. Então, primeiro estágio, instinto. Por isso está essa imagem. Instinto. A gente é quase animal. A ideia ali, a questão ali é a sobrevivência. Percebe? Então, são seres, né? São seres humanos, já estamos falando de humanos, né? Que vivem em mundos primitivos, onde você tem que lutar pela sobrevivência mesmo. Então, você tem que pensar em você. Você começa a desenvolver o apego, ele está latente ainda, nem tem apego ainda.
Mas você começa a ter apego, por exemplo, ao seu alimento. Se você deixar o outro pegar, você não começa, você vai morrer. É um instinto de sobrevivência mesmo, sabe? Muito próximo dos animais. Quem vive, os espíritos que estão nesse estágio, vivem nos mundos primitivos. Porque tem a escala evolutiva do espírito e a escala evolutiva dos mundos. Então, os mundos primitivos são onde está o estágio do instinto. Tá? O ser humano está no estágio do instinto. Aí ele começa a desenvolver resquícios de algumas sensações. Por exemplo, ele começa a desenvolver um resquício de raiva. Quando alguém vai e toma o que é dele. Igual o cachorro, quando um mexe na ração do outro, eles brigam. Resquício de raiva, de ressentimento. Começa a desenvolver algumas prévias de sensações nele. Tudo é gradativo, tá, gente? Aqui eu estou falando de um estágio que vai do mais animalesco até o que já está quase passando para o próximo estágio. Então, é um estágio gradativo. Então, ele começa a ter as primeiras sensações. Aí, esses seres, eles são esses, ó, menos avançados, são aqueles que não se despojando, senão pouco a pouco de sua crisálida, permanecem escravizados pelo instinto. Crisálida mesmo, está preso ali no instinto de conservação. Capítulo 11 do Evangelho, item 8, tá? Quem quiser ler sobre a lei do amor, é esse o local que você vai ler. Capítulo 11, item 8. Tá aí no apostilo também. Página 12. Página 12 do apostilo. Então, aquela hora que você me perguntou do capítulo que a gente estava estudando, eu falei para vocês, é o 4, tá? 4, né? Do ninguém pode ver o reino de Deus, senão nascer de novo. Está confundindo se era 4 ou 6. Aí entra nesse segundo estágio. Aí ele começa a desenvolver as sensações. Aqui, o espírito começa a desenvolver, por exemplo, a raiva, o apego. Ele começa a desenvolver o medo. Ele começa a desenvolver sensações, prazer. Por exemplo, o ato sexual já não é mais só reprodutivo. Ele começa a entender que tem algo diferente, ele sente algo diferente no ato sexual, por exemplo. Então, ali já tem uma sensação diferente. Por isso, esse segundo estágio chama sensações. E isso vai se desenvolvendo, o apego, o medo, a tristeza, os prazeres. E vai desenvolvendo a tal ponto que ele começa a apaixonar pelas sensações. Pela essa foto aí, eu estou nesse estágio. Isso aqui é o próprio Ribeiro, tá, gente? É ele, isso aqui. Então, ele vai gostando daqueles prazeres, essas sensações que ele vai tendo, e ele vai se apegando a elas, de onde surgem os vícios, de onde surgem as dependências por esses prazeres muito materiais ainda, momentâneos, que as sensações nos trazem. Tá? Esses espíritos, agora que vocês vão, quem não sabe vai assustar, né? Que estão no segundo estágio evolutivo, são os espíritos que vivem nos mundos. Quais mundos eles vivem? Sabe? Novias. Provas e expiação. Ou seja, nós estamos nesse estágio ainda. Muito do apego, dos vícios, das coisas, sensações materiais, sensações momentâneas. Então não era só o Ribeiro, era todo mundo, né? Todo mundo se identificou. Oi. Muitos que desencarnam, que ainda estão presos a essas sensações, se mantêm aqui, né? Por conta disso. Sim. Tá desencarnado, mas está aqui visitando quem está bebendo, visitando quem está usando droga. A gente nunca bebe sozinho, né? A gente nunca bebe sozinho. Nenhum prazer exagerado, quando você está num vício, você não está sozinho. Qualquer que seja. Se for compulsão por comida, qual chocolate. Qual a relação quando você bebe e
no dia seguinte você se sente muito mal. Tem a ver com essa questão de conexão com outros espíritos que estão nesse estado. Porque aí você está na sua consciência plena, né? Você fala, não, para que eu fiz aquilo? Porque naquele momento estava conectado com quem queria também. Eu me sentia muito mal, tanto é que eu parei de beber total, já tenho 2 anos, porque eu me sentia muito mal. Se fosse só por 2, você bebe por 3, por 4, às vezes por 5, ou por mais. Você disse que os pais têm uma ligação com o outro, né? Quando a gente estudar sobre a obsessão, a gente vai entrar no item vampirismo. A gente vai entender claramente a situação. Vai ter umas 2 dúzias. Ou seja, vampiro existe, tá? Não é ficção. Gente, eu não bebo, nem socialmente. Agora, assim, eu acho que tem um gosto horrível, gosto de mijo, eu não gosto. Mas aí o colega me chamou para tomar um show e eu fui agora no carnaval. Aí eu fui com aquela cabeça, gente, você não pode, eu não pode. Eu vou tomar só 2. Sabe que eu tomo ansiolítico, eu tomo antidepressivo? Nossa. 2 pontos, eu fiquei parecendo que tomei. Tava em Nárnia, né? Foi pra Nárnia. Não, aí eu fui pra casa. Certeza. Não, aí eu tô lendo aquele livro que ele prestou, ver se o namorador deixa em cima do... Ixi, aí você vai parar de beber de vez. Não, aí eu falei, eu fico aquele negócio, você não podia fazer isso, você não podia. Eu deitei na cama, um livro assim, ó. Na minha cabeça, eu falei, não precisa também isso, não, tá vendo? Tá vendo? Te deram uma livrada na cabeça que você aprendeu. Bom, só para a gente encerrar de hoje aqui, pessoal, ó. Terceiro estágio de sentimentos. Aqui é os sentimentos elevados. Sentimento. O que é sentimento? É quando a gente perde o apego. Sabe? Quando você gosta da pessoa, mas você fica feliz se ela não estiver perto de você ou com você. Você está feliz se você vê ela feliz. O apego nesse estágio não existe. Porque no estágio de sensações, o apego é muito forte. A gente tem apego tanto pelas coisas materiais, quanto pelas pessoas. Aqui é sentimento. Aqui é aquele estágio onde começamos a parar de olhar para o eu e estamos começando a descobrir o nós. Voltar o olhar para o próximo. Estamos iniciando esse processo. Então, aqui vem a indulgência, aqui vem a compreensão, aqui vem a questão de você se colocar no lugar do outro, de entender a dor do outro, de deixar, às vezes, de descansar para poder ajudar alguém, porque a pessoa está precisando muito. E você sente prazer nisso. O prazer, quando você está no campo do sentimento, é esse. Não é mais as sensações materiais. O prazer é em fazer o bem. O prazer é em ver a felicidade no outro. Mesmo que essa pessoa não fale nem muito obrigado para você. O fato de você saber que você ajudou, que ela respirou melhor, porque você passou no caminho dela, você fica bem. Você se sente pleno. Então você está no campo dos sentimentos. Tá? Aqui, falando em mundos, comparando com os mundos, são os espíritos que estão nos mundos de regeneração e felizes. Os primeiros estágios, os primeiros degraus do estágio de mundos felizes. Regeneração e mundos felizes. É o campo de sentimentos. O bem predomina o mal. Existe ainda alguma coisinha ali, mas muito pouca. E essa evolução moral, cada ano que passa, é melhor. Você pegar 200 anos atrás, você tinha lá 1 milhão de pessoas que tinham esse pensamento. Hoje, você já tem mais da metade da população. Então, vai evoluindo. Né? Há pouco tempo atrás, era da lei o duelo. Se alguém te ofendia, era legal você matar uma pessoa dentro das regras do duelo. Olha só. Entende? Hoje, nem isso. Quer dizer, graças a Deus, a humanidade está evoluindo. Não existe mais coronel. Você tinha um pedaço de terra do lado, ele te matava e pegava o seu pedaço. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Sair dos instintos. Abandonar o apego das sensações para alcançar os sentimentos. Quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria.
Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho. Sabe o que é bolota? Vocês sabem? Vocês viram a Era do Gelo? Aquela castanhinha lá, que aquele bichinho vive correndo atrás, aquilo lá é a bolota. Ou seja, a semente que encerra o carvalho. Ou seja, no instinto nós temos, na nossa essência, os sentimentos, o amor. Porém, isso é preciso ser desenvolvido. Igual a lagarta que encerra na essência dela a borboleta. Ela ainda se arrasta, mas um dia ela vai se tornar borboleta através do seu esforço e evolução própria. Né? É que ele fala que como a bolota encerra o carvalho. A bolota tem na essência dela o carvalho, porque ela vai se tornar a grande árvore um dia. Entende? A semente vai se tornar a grande árvore. E o último estágio, só para ilustrar, não, eu falei, né, dos mundos. O último estágio, o amor. Que é esse cara aí que vem nos mostrar o que é amor. Que está acima do sentimento. O amor, gente, é o sentimento por excelência. O sentimento sem 0,0% de apego. O amor é aquilo que expande, que vai além do que a gente pode imaginar, sabe? O Espírito ama indistintamente. Conduta reta, é probo, reto. Não tem erro, ele não desvia, ele não titubeia, ele não vacila. Jesus. Ele pode fazer o que quiser com ele, que ele está no rumo e ele está tranquilo, ele não se perturba. Percebe? O amor é o topo da evolução. É o sentimento por excelência. O que há de melhor, do melhor dos sentimentos é o amor. É o mais alto grau de evolução. Tá? Que tipo de mundo recebe esses espíritos? Os mundos felizes nos seus estágios mais altos e os mundos celestiais ou divinos. E quanto mais o espírito se evolui em direção ao amor, menos material ele é. Menos vivência na matéria ele precisa. Tá? Esses mundos divinos ou celestiais não tem nada de matéria. Você nunca vai ver um mundo celestial, porque ele não é matéria. Nós nunca vamos ver assim, encarnados, que falando. Nós não vamos ver, porque não é matéria. Tá? Então, para a gente encerrar, quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos. E os mártires, ébrios de esperança, desceram do círculo. Ébrios de esperança, muito desejo de esperança, louco de esperança, desceram do círculo. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Resposta de para onde vamos. Só para me terminar de entender esse caso aqui. Então, a gente, quarto estágio, a gente vai amar sem apego, sem ciúme, sem posse, é isso aí, né? O amor pleno, total. Então, o amor de verdade é esse amor sem ciúme, viu, Ítalo? Ciúme é sinal de apego. Ciúme é sinal de apego. Não deixa a mãe namorar, a mãe não pode namorar, Mas nós estamos nesse estágio do apego ainda. Nós. Não é só ele, todos nós. Mas assim, por exemplo, eu tenho ciúme dele, mas eu sei que a vida dele deve continuar e ele tem capacidade, entendeu? Eu tenho que entender isso também. Mas não adianta falar, viu? Para que a gente precisa reencarnar? Se falar adiantasse, a gente não precisava reencarnar. Deixa namorar que você se livra. Bom, pessoal, precisamos encerrar, estamos com o nosso tempo estourado. Na próxima aula a gente vai concluir isso aqui, e a gente vai falar de uma coisa muito importante para fechar a introdução, que é sobre o culto no lar. Tá? E aí, provavelmente, na próxima aula ainda a gente já começa o primeiro capítulo da apostila
e a gente começa a entrar na questão mediúnica mesmo, certo? Então, para a gente encerrar, vou convidar vocês agora a respirar fundo novamente. Enche o seu peito de ar e solte. Vamos agradecer por essa noite abençoada de hoje. Por esse momento tão maravilhoso que podemos trocar experiências, informações e aprendizados. Agradecer, eu particularmente agradeço a cada um aqui presente por estar comigo nessa noite abençoada. E te convido a agradecer aos nossos amigos espirituais que estão nos envolvendo, nos inspirando, nos incluindo, até mesmo nas perguntas, para que possamos ter o entendimento de cada processo. Então agradeça de novo e de novo, trazendo à tona esse sentimento de gratidão, para que aquela luz que é sua possa voltar a expandir, irradiando, se conectando à luz do colega do lado, que se conecta ao outro. Nos conectamos presencialmente, nos conectamos virtualmente e nos conectamos espiritualmente, formando uma linda corrente de luz que nos traz equilíbrio e até mesmo cura. Agradeça do fundo do seu coração e utilizando dessa sua luz, dessa corrente abençoada com os amigos espirituais, nós oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, livrai-nos do mal. Muito obrigado mais uma vez pela presença nessa noite maravilhosa.